Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Acaba de chegar uma notícia bombástica lá dos Estados Unidos. Milhares de pessoas pedem a saída de Moraes e anistia. Está pegando fogo esse conteúdo, assiste até o final para você ficar informado. Vamos aqui deixar o crédito para a Revista Oeste da plataforma YouTube. Você que estão chegando agora, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para não perder as notificações. Todos os dias tem conteúdo novo de política aqui para vocês. E deixa seu like que ajuda nós demais aqui para subir o nosso conteúdo, para chegar para mais pessoas. E deixa o comentário o que você está achando do vídeo. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo que está pegando fogo. Está bombástica essa nova informação que acaba de chegar lá em Brasília. E assiste até o final. Manifestantes ocuparam a Avenida Paulista neste 7 de setembro, dia da Independência, em manifestação pacífica organizada pelo pastor Silas Malafaia. O ato teve como pauta a anistia aos presos do 8 de janeiro, além de protestos contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A multidão se reuniu em frente ao MASP desde o início da tarde. Os participantes estenderam uma bandeira dos Estados Unidos e carregaram cartazes em inglês, agradecendo o apoio do presidente Donald Trump. Sem a participação de Bolsonaro, impedido de comparecer por estar em prisão domiciliar, o ato contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Um dos primeiros a falar foi o deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara. Ele pediu o impeachment de Alexandre de Moraes. Eu sou um conferencista internacional, eu tenho agendas no exterior e não posso sair. Então ele impede o livre exercício da minha função, perseguição religiosa. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda, Ana. Ontem, os brasileiros tomaram as ruas de várias cidades do Brasil, movimentos pacíficos, ordeiros. A Revista Oeste, inclusive, fez uma cobertura especial no ato da Avenida Paulista, que estava lotada. O mar verde e amarelo por aqui, Ana, a gente acompanhava, fizemos, claro, a cobertura a partir da 1h30 da tarde dentro do estúdio, mas fora, rapidinho, a gente dava uma espiada pela janela e realmente a avenida foi tomada por brasileiros, pedindo anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, criticando o Supremo Tribunal Federal. A gente viu também muitas bandeiras dos Estados Unidos, de Israel também, algumas placas escritas em inglês. A gente vai trazer aqui alguns trechos, né, de políticos que participaram dessa manifestação. A gente começou com o Silas Malafaia, Ana, que foi um dos organizadores do evento, né? E, enfim, falou ali de forma muito veemente, principalmente falando da perseguição política e religiosa que ele está sofrendo e ele que é alvo também de inquérito por parte do ministro Moraes. A gente vai rodar bastante, mas suas primeiras impressões. Muito boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, Silvio, meu mestre Augusto e a nossa audiência, que eu tenho certeza muitos estavam na Paulista e no Brasil. Um mar de girassóis pelo Brasil foi o que nós vimos, nós que eu digo brasileiros, mas também nós aqui nos Estados Unidos, viu, Paula? As manifestações de ontem foram muito comentadas, muito comentadas. Claro que a bandeira dos Estados Unidos ali na Paulista foi o ponto central dos comentários aqui. E o interessante, Paula, o feedback que eu trago daqui dos Estados Unidos. Muita gente não sabia por que os brasileiros estavam mostrando uma bandeira tão grande dos Estados Unidos. E aí isso deu a oportunidade de explicar para várias pessoas, e essas pessoas explicaram para outras várias pessoas por que havia uma bandeira tão grande de agradecimento aos Estados Unidos no dia da independência do Brasil. E isso foi um ponto de despertar para muitas pessoas que não conseguem acompanhar tudo do mundo, né? Porque, como eu sempre menciono aqui, Paula, o governo de Donald Trump é um governo que
que tem vários, né, vários braços, olhando para várias partes do mundo. O Brasil é uma dessas partes, muito próxima, inclusive, do secretário de Estado Marco Rubio, que, como a gente sempre menciona aqui, é filho de cubanos e entende todas essas manifestações contra a opressão, contra a tirania, contra ditadores, mas o governo americano, são muitos pratinhos, né, para o governo americano rodar, e nem todo mundo que acompanha o governo americano acompanha todas as vertentes da política internacional. Então foi uma porta ontem, aqui nos Estados Unidos, para as pessoas entenderem o regime totalitário que, né, estamos diante no Brasil, e muita gente falando que bacana isso, que legal, porque antes de Donald Trump, Paula, havia uma demonização da bandeira americana, inclusive aqui dentro, durante a administração Joe Biden. E os americanos acharam isso muito legal, né? Não acharam, não diminuíram os brasileiros, como a esquerda está falando hoje, né? A esquerda brasileira, que ontem estava toda vestida de vermelho numa manifestação ridícula, a esquerda brasileira que adora a bandeira do Irã, a bandeira da China, imagina, incomodada com a bandeira dos Estados Unidos. Fato, Paula, para fechar esse meu primeiro comentário, é que essa imagem chegou onde tinha que chegar, na Casa Branca. O assessor de Donald Trump, Jason Miller, ele retuitou vários brasileiros, me retuitou 2, 3 vezes também, ao longo do dia todo ontem, celebrando o 7 de setembro como nós celebramos. Portanto, o mundo já sabe que o Brasil de 2025 é um Brasil muito estranho, um Brasil que os livros de história não mostram que acaba bem. Mas, como a gente sempre brinca aqui, ventos do norte podem trazer mudanças. Bom, nós exibimos um trecho da fala do pastor Silas Malafaia. Agora a gente acompanha um trecho do líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, que pediu o impeachment do ministro Alexandre de Moraes no ato de ontem. Ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência é um ditador. Alexandre de Moraes, você é um violador de direitos humanos e comete crime no Brasil reiterado. O evento teve a presença da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Durante o discurso, ela disse que autoridades estão desrespeitando a Constituição Federal e que o momento é de humilhação para a família. A imagem da minha família que está na Constituição, que garante a proteção, sendo violada. A minha filha de 14 anos tendo que ir para a escola e todos os dias ter que abrir o carro para a polícia verificar se tem alguém escondido dentro. Todos os dias, quando eu chego e saio, tenho que revistar o meu carro. É muita humilhação que nós estamos vivendo. Michele admitiu aos manifestantes que os dias não têm sido fáceis. Eu estou tendo que me desdobrar como mãe, como esposa, como presidente do PL, mas antes de tudo como amiga, para poder cuidar dele, para que ele fique bem. Cuido da alimentação, oro, trago a memória dele que ele é o maior líder da direita de uma nação. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Ontem estivemos juntos nessa cobertura, Piotto, e o discurso da Michele Bolsonaro foi muito emocionante, arrancou lágrimas ali dos manifestantes. Ela que encerrou o ato na Avenida Paulista e foi um desabafo, né? Tudo aquilo que ela está vivendo hoje na casa, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, né? Não participou desde a última manifestação no dia 3 de agosto e ela relatou ali dias muito difíceis, né? Praticamente de humilhação, foi o que ela disse, né? Com policiais rondando, revistando os carros da filha dela, na entrada e na saída do condomínio, uma situação realmente
muito delicada nesse momento. E ela foi bastante corajosa ali de compartilhar com toda aquela multidão, com todos aqueles brasileiros, o que ela está vivendo. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto, Silvio, Ana, querida, todos que nos acompanham. Acho que a palavra é essa, coragem. A coragem de dar um depoimento como esse. Não é fácil. Acho que qualquer pessoa que tenha o mínimo de humanidade, independentemente do que pense acerca das questões políticas brasileiras, tem de reconhecer isso. A filha vai sair para a escola e o carro é revistado, porque a Polícia Federal, dentro desse devaneio na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que veio a pedido da Polícia Federal e incensada pelo Lindenberg Farias, acha que o presidente Bolsonaro, de 70 anos, passou recentemente por uma nova cirurgia, vai pular o muro, vai sair escondido no carro, no porta-malas de um carro, tentando fugir. Está lá. Agora, vamos lá, ela tá sofrendo como pessoa o que, na verdade, é uma afronta, é um ataque à Constituição. O presidente Bolsonaro, neste momento, está preso sem julgamento. O julgamento ainda não terminou, ele não tem condenação. Ele está sendo julgado, ainda assim, é sempre bom a gente lembrar todos os abusos, ele está sendo julgado pela última instância, ele não teve acesso à primeira instância, como, por exemplo, Lula teve. Na primeira instância, uma condenação, condenado, depois na segunda instância porque apresentou um recurso e depois ainda ficou o dia inteiro nos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo até ao ponto de se entregar numa negociação que, se não me engano, foi mediada ali por um ex-ministro de Justiça da Dilma, com a Polícia Federal. Negociar o quê se já está condenado? Não é o caso do presidente Bolsonaro. É um processo eivado, para usar uma expressão do direito, ou seja, é um processo contaminado desde o começo. Um presidente que está condenado já está preso sem ter sido condenado. E aí, claro, isso afeta a vida familiar, a vida das pessoas. A lei foi violada, a Constituição está sendo violada, é a Constituição que está sendo afrontada, devido ao processo legal é que não está existindo, o direito à ampla defesa que não está sendo existindo, a presunção de inocência não está sendo respeitada. Mas é claro que quem sente são as pessoas, obviamente. O depoimento dela foi corajoso, mas ao mesmo tempo expõe de uma maneira muito clara o que é um país hoje fora da lei, o que leva um país fora da lei. E o caso dela não é diferente do que, por exemplo, já denunciamos aqui de todos aqueles presos do dia 8. Vi agora recentemente um associado de uma organização criminosa que fornecia armas para uma organização criminosa e pegou 8 anos de cadeia. A Débora dos Santos do Batom, você lembra daquela história? 14, confirmado, inclusive, na primeira turma, com maioria. O que o presidente Bolsonaro passa e que foi ontem detalhado pela primeira-dama é o que todos esses brasileiros estão passando, e eu tenho ainda gente completamente desumana e com nenhuma visão política da realidade brasileira que grita ainda sem anistia. Eram poucos. Como a gente já vai mostrar aqui em cenas, por exemplo, dos movimentos da esquerda ontem, durante a manhã. Mas são poucos que ainda gritam essa barbaridade. A maioria disse sim à anistia, como a gente viu nas imagens. Mas veja só, tudo começa com o fato de um Supremo não respeitar a lei. Tudo começa com o fato de alguém que não foi condenado ainda, não tinha nenhuma razão para estar preso nesse momento. E é só o maior líder político do país que não pode estar numa comemoração e num ato, sim, pedindo anistia, democracia e devido ao processo legal na Avenida Paulista no dia da independência. Essa é a realidade brasileira que não esconde mais de ninguém o que está se passando. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticou a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Deve ser reconhecido pela aplicação correta das leis. Se toda a trama, todo o enredo, toda a narrativa foi construída em cima de uma delação mentirosa, se não tem uma ordem, se não tem um texto, se não tem um áudio vinculando o Bolsonaro a 8 de janeiro, não tem nada que o ligue. É tudo muito frágil, muito tênue. Como que nós vamos admitir uma condenação? Ao som de milhares de participantes gritando "Fora Moraes", Tarcísio condenou o abuso de poder e chamou a atuação do ministro de tirania. Por que vocês estão gritando isso? Talvez porque ninguém aguente mais.
Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. O governador de São Paulo cobrou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e exigiu a votação da anistia. E é por isso que a gente está aqui para defender a anistia. É por isso que a gente está aqui para dizer para o Hugo Motta, paute a anistia! Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. O discurso de Tarcísio de Freitas reverberou muito ontem, foi um discurso duro, contundente, criticando ali fortemente o ministro Alexandre de Moraes, chamando Hugo Motta para pautar o projeto de lei da anistia. A gente sabe que na semana passada Tarcísio de Freitas entrou de cabeça, né, nessa articulação, nessa negociação para voltar a negociar a anistia no Congresso Nacional. E aí, Silvio Navarro, o brasileiro fez a sua parte, saiu de casa, foi às ruas, lotou a Avenida Paulista, mas não somente, em várias cidades do Brasil. E aí, claro, todo mundo que está aqui acompanhando Sem Filtro, imagino eu, quer saber como é que essa manifestação vai ecoar em Brasília a partir de segunda-feira, 8 de setembro, Silvio. Vamos para mais uma informação que acaba de chegar lá de Brasília aqui para vocês. Os bastidores em Brasília já contabilizando a maioria por anistia no Congresso. PT vai recorrer ao STF contra Caiado é golpe. A articulação liberada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, União Brasil, para aprovar anistia a Jair Bolsonaro, ampliou a pressão sobre o presidente da Câmara, Hugo Motta, republicano PB. Até então, reticente em levar o tema ao plenário, Motta admitiu a aliados que a movimentação das principais siglas do centro-direita tornou quase inevitável a votação. No dia 7 de agosto, Caiado reuniu governadores e consolidou a defesa de uma anistia ampla e irrestrita envolvidos no atos de 8 de janeiro. O encontro marcou o desembarque formal do União Brasil do governo Lula, com ordem expressa para que seus filiados entregassem cargos. A medida teve efeito imediato e levou o PP a republicanos a adquirir ao movimento. Segundo parlamentares que acompanham as conversas, Caiados avisou que não poderia qualquer compreensão, posição com a base governista em 2026, e que nomes que resistissem em permanecer próximo ao Planalto ficariam isolados. A assessoria de Motta informou que ainda não há data, texto ou relator definido para a matéria, mas reconheceu a pressão e tornou da pauta. Internamente, a avaliação é de a costura feita por Caiado alterou o equilíbrio político no Congresso e tornou inevitável a discussão. E vocês que ficaram até o final, já deixa o like, já se inscreve e ativa o sininho, que todos os dias tem nova informação. E muito obrigado.